Olá, boa tarde, 3 horas mais 30 minutos. Começa agora o Mais Esportes ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E hoje nós vamos falar sobre rugby em cadeira de rodas. Uma modalidade que nasceu na década de 70, mas somente em 1996, lá em Atlanta, nos Estados Unidos, é que a modalidade entrou para os Jogos Paralímpicos. E para falar sobre a modalidade, a conquista recente em um campeonato regional, neste primeiro bloco eu converso com a Ana Paula Rankraps, ela que é treinadora da Associação de Esporte, Cultura e Superação Gigantes e que comandou a Seleção Paralímpica Brasileira de 2016 a 2020. Então, Ana Paula, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do Mais Esportes e como tem sido este ano de 2022 com a melhora da situação da pandemia. Seja bem-vinda e boa tarde. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço, o interesse num tema que não é muito divulgado, apesar de que no quadro geral de medalhas, as Paralimpíadas têm um poder no Brasil muito maior do que as Olimpíadas, né? Mas mesmo assim é pouco divulgado. Bom, nesse ano o rugby em cadeira de rodas, ele é praticado por pessoas com lesão medular, em sua maioria, né? Mas são deficientes que são considerados grupo de risco. Então, na pandemia, a gente enfrentou bastante problema em relação a isso, né? Esse retorno foi bem gradual, mas a saudade dos treinos falou mais alto, então a gente voltou com tudo, voltou com uma energia muito boa. Agora, Ana Paula, você já citou algo importantíssimo, né? Que é uma modalidade que ela não é muito divulgada. E você vê o Brasil sempre fazendo um ótimo papel nos Jogos Paralímpicos e no Parapan, então, nem se fala. O Brasil é uma potência. Na sua visão, por que esporte paralímpico é pouco divulgado? Quais são as barreiras que precisam ser ultrapassadas? Porque os atletas, eles têm resultado, eles treinam, eles competem em alto rendimento e mesmo assim não tem este espaço. Na sua visão, o que falta ainda para os esportes entrarem cada vez mais e a sociedade conhecer os atletas e os esportes? Paralímpicas como um todo, é porque as pessoas enxergam ainda os deficientes como coitados, né? O rugby, por exemplo, é praticado por tetraplégicos. E aí tem uma falsa ideia de que o tetraplégico não mexe nada, se mexe o pescoço, ele mexe, né? Com muita dificuldade. E é uma modalidade extremamente agressiva. Qualquer vídeo que você olhar no YouTube, você vai ver o quanto é uma modalidade agressiva. Então, eu tenho atletas que fazem um deslocamento de cadeira de rodas de 20 metros em 6 segundos. Então, eles são bem ágeis, mas ainda tem aquela cultura de coitados. E eles não querem ser tratados como coitados, eles querem ser tratados como pessoas que só estão em outras condições. Então, eles só estão sentados. Quando uma pessoa que não tem deficiência senta numa cadeira para fazer uma vivência, entende o quanto não existe coitados, porque a cadeira, sentados na cadeira, agora como se você tivesse reduzido a limitação deles, e eles começam a mostrar o potencial máximo deles. E realmente o Brasil, ele só não é considerado uma potência porque culturalmente o esporte paralímpico não é considerado, né, um esporte de competição, o que é um erro, porque o Brasil tem mostrado muitas medalhas e o que eu acho que mais faz crescer, né, de uma forma exponencial o paralímpico é o contato com a universidade. Porque tanto que os Jogos Paralímpicos, eles nascem dentro de um hospital, né, em Stoke Mandeville. E esse contato com as universidades, os contatos com os profissionais, faz com que aumente muito mais. E engraçado, você comentou, lembrei, o rugby em cadeira de rodas, nas Paralimpíadas, ele deu esgotamento dos ingressos. Foi, se eu não me engano, a única modalidade que esgotou, que eu lembro que eu fui assistir. Eu não era técnica da seleção principal, era técnica da seleção de base, e eu lembro que eu só consegui entrar porque eu tinha um vínculo
com a Associação Brasileira. Então, é engraçado porque a maioria era de pessoas fora do Brasil que estavam vindo assistir, não eram brasileiros. No próprio país não existe muito essa divulgação, né? Então é um problema que nós precisamos entender o porquê que ele está acontecendo para a gente poder corrigir e valorizar esses atletas, comissão técnica, confederação, todo mundo que trabalha com esta modalidade e com todas as outras que são paralímpicas, porque o Brasil ele disputa e ele tem resultado, ele tem atleta, ele tem grandes histórias. Ana Paula, fiquei curioso aqui quando você falou deste início que começou num hospital. Você consegue contar um pouquinho para a gente deste início? Claro. O último era um médico, ele era desse hospital de Stoke-Mandeville, e ele queria fazer uns esportes, né? Mas na época a intenção era que ele fosse mais de uma vivência social, então ele queria integrar as pessoas que estão ali. Antigamente, o processo de reabilitação ele era muito longo e era muito extenso, então as pessoas que conseguiam ficavam assim 1 ano, 2 anos no hospital. Então, esse médico ele tentou juntar e eram modalidades feitas assim, cadeiras de dia a dia, que também eram bem precárias, e aí foi evoluindo. Então, eles começaram a fazer esses jogos, do outro ano, depois começaram a fazer de novo, depois de um tempo, e eles começaram a ver que isso não estava só tendo essa integração social, estava melhorando até a qualidade do tratamento, que é uma das minhas linhas de pesquisa na Unicamp, que é qual que é o efeito do exercício nessa saúde. E então e aí, claro, enfrentou questões políticas e de organização, até que se estruturou uma Paralimpíada, mas ela nasce dentro do Centro de Reabilitação de Stoke-Mandeville. Mesmo. Olha aí, é medicina, é esporte, é cultura, é educação, é tudo integrado. Por isso que o esporte ele é importantíssimo, porque ele consegue auxiliar em doenças, ele consegue ajudar os pacientes, ele dá disciplina. Então, ao longo aqui do Mais Esportes, a gente vai ter uma aula aqui com a Ana Paula, porque a gente vai falar também dessa relação da universidade, da Unicamp com os cursos. Então, isso é fantástico e já já a gente fala também sobre seleção brasileira. A gente vai falar de que maneira que a pandemia influenciou o seu trabalho com os atletas, sobre um pouco das regras da modalidade, trabalho na seleção que foi muito importante. Antes, para quem não te conhece ainda, Ana, como é que você conheceu o rugby em cadeira de rodas? Foi em que ano? Em que momento que você estava da sua vida? Eu estava bem no começo da minha graduação. Eu entrei na Unicamp em 2010 e eu via aqueles choques de cadeira, né? E mostrando neste exato momento, viu, Ana? Desculpa te interromper, a gente está com as imagens aí de uma partida. Cuidado para não se apaixonar, porque quando a gente olha, a gente fala, não é possível que são tetraplégicos fazendo isso. E eu vi esses choques de cadeira e meu olho brilhava, assim. E falava, meu Deus, não é possível, que eram os mesmos que estavam na cadeira até agora há pouco, pedindo ajuda. Então, eu comecei a frequentar os treinos, né? Comecei como estagiária. Depois eu comecei a entrar nessa parte mais de preparação física, como eu era do Laboratório de Fisiologia do Exercício na Unicamp, já gostava dessa área de treinamento. E aí, no final de 2012, os meninos que eram atletas da Unicamp, eles quiseram montar um time independente e me chamaram para ir. E eu fui com a cara e a coragem. E a gente montou o Gigantes, né, uma equipe dos atletas. Eu fui a única profissional que joguei tudo para o alto e fui junto com eles. E sem olhar para trás. Me desconectei da DEACamp, que era um time da Unicamp, mas minha graduação, minha linha de pesquisa no laboratório continuou. E eu fui. Então, desde final de 2012, ali 2011, eu já conheço eles, mas a gente atuando como líder assim, dessa equipe desde começo de 2013. Ana Paula, em 2010, neste primeiro contato com o rugby em cadeira de rodas que você teve,
você já conhecia a modalidade, já tinha assistido pela televisão, já tinha tido algum tipo de contato ou foi a primeira vez que você tinha visto e depois que você foi estudar mais sobre a modalidade? Foi a primeira vez e eu não lembro de conhecer modalidade paralímpica. Eu entrei na educação física por gostar de outros esportes, mas não lembro de ter, e eu nunca imaginaria na minha vida que a minha carreira iria para esse caminho. Então, eu não conhecia, e olha que eu sou uma pessoa que sempre fui da área do esporte, sempre gostei muito e não conhecia. Na sua vida você praticou muito esporte, participou de clube, tentou alguma carreira? Eu tentei jogar vôlei, apesar de ser extremamente baixa, isso foi um problema, porque eu era Líbero. muito baixa. Foi o que eu tentei fazer. E aí, mas eu passei na Unicamp e eu precisava fazer uma decisão, tomar uma decisão. Eu escolhi estudar. Esse momento, né, quando você tá lá com 16, 17 anos, que você pensa, o que eu vou fazer sobre a minha vida, né? Porque, infelizmente, o esporte de alto rendimento, ele toma muito tempo, né, das pessoas, às vezes é treinamento integral, de manhã à tarde, e aí tem a questão do estudo também, então, essa parte da vida realmente, ela é muito complicada, e aí às vezes tem que optar, né, se vai tentar o caminho do esporte, que é muito árduo, ou vai para essa graduação, para a educação, e depois dá para fazer essa migração, como você fez aí para o rugby em cadeira de rodas. Falando sobre essa integração entre esporte e educação, a Unicamp, ela contribui para essa aproximação entre os cursos de fisiologia, educação física, com outras modalidades? Como é que funciona isso dentro da instituição? Tem várias modalidades que são praticadas lá dentro, mas é um forte da nossa graduação esse esporte paralímpico. Então, claro que deveria ser mais, né? Então, a gente que já está na área sabe que ainda é um ensino muito emblocado. Então, você tem, sei lá, 3 disciplinas no máximo sobre esporte paralímpico, o que deveria ser integrado. Então, eu vou falar sobre basquete convencional, já deveria ser abordado o basquete em cadeira de rodas, por exemplo. Vou falar sobre vôlei, já deveria ser abordado o vôlei sentado. Mas ainda é emblocado e, mesmo assim, a gente consegue ter uma boa formação em relação a isso. Eu acho que já saíram muitos profissionais ali da Unicamp nessa área e ela está cada vez mais englobada. Então, eu sou de um laboratório onde eu sou uma das primeiras pessoas a levar esse estudo desse organismo, né, da deficiência, para dentro desse laboratório, como membro mesmo. Claro, os laboratórios sempre fazem parcerias, mas levar esse público para estudar, junto com a minha orientadora, que a gente estuda sistema imunológico, ela é estudiosa do sistema imunológico. Então, eu acho que a universidade ela tem papel fundamental mesmo. Importante. E através do nosso YouTube aqui, ó, Ivanir Rancraps, boa tarde a todos, o perfil dos Gigantes, o Gabriel de Souza Simplício também com os Gigantes. Fiquem à vontade para participar, para mandar a sua mensagem. Tem o número do nosso WhatsApp também que está à disposição para quem quiser participar. Tem alguma dúvida, está assistindo, quer fazer algum questionamento sobre a modalidade? Estamos conversando com a especialista, com a Ana Paula aqui, que é a treinadora, que já já a gente vai falar sobre a formação dela na Unicamp também. O número do nosso WhatsApp está na sua tela, 19 é o nosso DDD, 978293776, o número do nosso WhatsApp. Sempre quando ele aparecer na sua tela, um pouquinho antes tem o nosso QR Code. Com a câmera do celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem aí no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu questionamento. Ana Paula, assim que você se formou então na Unicamp, foi em fisiologia, certo? Isso. Você já estava pensando em algo relacionado ao esporte ou não? Você entrou com outra intenção? Quando eu entrei na graduação, eu queria nessa área de treinamento. Sempre gostei muito de treinamento. E conforme vai passando, quando você está na graduação, você pode fazer iniciações científicas. Então, eu fiz 2, mas ainda não era na área de lesão medular, né, na área de deficiência. Era com método de treino. Então, eu pedi para a minha orientadora, que eu realmente queria muito estudar a área de essa fisiologia do organismo, depois da lesão, depois da deficiência. Então, ela abriu essas portas, eu fiz o mestrado bem nessa área,
e agora o doutorado. No meu mestrado, mais ou menos assim, né, um resumo. Quando a pessoa sofre a lesão medular, ela acaba desenvolvendo várias doenças. A diabetes é uma delas. E eles acabam desenvolvendo 20 anos antes. Então, o que eu testei? Pessoas que andam sem deficiência nenhuma, e eu testei alguns marcadores, né, de desenvolvimento de diabetes. Fiz também um grupo de lesados medular que eram sedentários, e a maioria assim, já estava com resistência à insulina, já estava, né, bem progredindo para a doença. E quando eu estudei os meninos que são fisicamente ativos, fazem rugby em cadeira de rodas, esses marcadores eram iguais ao grupo sem deficiência. Então, basicamente assim, a deficiência ela vai trazer algumas disfunções, mas o exercício físico ele é a única intervenção não farmacológica que pode fazer esse efeito protetor naquele organismo. Então, eu me apaixonei de vez assim por essa área, por essa linha de estudo, mas também não consigo sair do rugby. Eu tento levar as duas áreas, tanto a prática, né, com os meninos, quanto a área acadêmica de estudo. E como que os atletas recebem esta parte acadêmica, estes estudos, os testes? No começo não era fácil, porque eles tinham uma ideia assim, a gente vai lá e faz o teste para você. E aí demorou um tempo, mas eles entenderam. Eu falei, olha, se hoje o deficiente ele não é considerado inválido, é porque muita gente fez pesquisa e muita gente deu a cara para bater, né? Foi voluntário de pesquisa, as cadeiras de rodas, antes elas eram totalmente diferentes, a expectativa de vida era outra, a qualidade de vida era outra, então tem uma importância, né, de fazer essas pesquisas. Então, hoje eles entendem a importância e eles são muito colaborativos. Nesta época, 2011, 2012, haviam muitas pesquisas com os jogadores sobre esporte para melhorar o rendimento. 10 anos depois, analisando hoje, em 2022, tivemos muitos avanços? Nós tivemos avanços pontuais. Então, a gente teve um aumento em algum momento, depois, com uma queda de investimento em pesquisa, a gente reduziu, claro, e aí as coisas começaram a andar mais devagar, então a gente vai... É quase que nadar contra a maré, né? É meio que essa sensação de você estar tentando, e você está fazendo o que você pode fazer, o que poderia ser mais rápido, né? Uma evolução mais rápida. Mas evoluiu sim. Não tem como negar. Ana Paula, então, sobre essa cronologia que nós estamos fazendo aqui sobre a sua vida. Em 2010, acompanhou o rugby em cadeira de rodas, se apaixonou, entrou na Unicamp, estava fazendo fisiologia, estava fazendo os testes com os atletas. Do estudo para ser treinadora, como é que foi essa transição? O que aconteceu ali para você receber um convite e falar, tá bom, eu vou treinar aqui os rapazes? Eles jogaram uma bomba na minha mão. Porque quando eu comecei, eu falei, olha, eu entendo de treinamento, né? Eu estudo treinamento, então eu vou ser treinadora de vocês, tá bom? Tá bom. Só que eu fui a única profissional que eu fui. Então, no primeiro torneio, eles falaram, Ana, você vai ficar como técnica, e aí você organiza as carteirinhas, organiza os timeouts. E eu fiquei, meu Deus, eu não sei o que fazer. Né? Então, eu falei, nossa, eu não sei as regras, eu não sei o que vocês estão fazendo, as jogadas. Eu só ficava, vamos, pelo amor de Deus. Só que a cadeira, só ficava como uma torcedora. Mas eu fui estudando, tiveram duas pessoas que fizeram muita diferença nesse processo, que foi o Antônio Manuel. Ele era meu auxiliar técnico na seleção, mas a gente não tinha essa questão assim de ego, eu sou técnica, ele é auxiliar. Ali a gente trocava muita informação, e o Alexandre Joriato, que é um atleta dos Gigantes, tudo que ele sabia, ele foi me ensinando, e eu trazia para um olhar mais de profissional, né? De alguém que estudou sobre esportes coletivos, treinamento. Então a gente acabou, e aí eu acabei assim, estudando. O meu objetivo, quando eu estava na seleção, alguns profissionais vieram até a gente fazer algumas clínicas. Meu objetivo é que não tenham que reinventar a roda do jeito que eu tive que fazer, porque você não tem muito material escrito para estudar, você fica tendo que quebrar a cabeça de novo.
E aí foi um pouco árduo nesse quesito. Então, para estudar sobre as regras, sobre a modalidade, não tem muito livro, não tem muitos assuntos abordados por outros profissionais, que nem a gente tem no esporte hoje. Se eu quiser saber futebol, eu vou ler um livro de um treinador, eu vou ler sobre o passado, sobre vôlei, basquete, a gente encontra. Do rugby em cadeira de rodas, de material acadêmico, de livro, não encontra muitas coisas. Não encontra quase nada, quase nada. E em quesito mundial mesmo, a não ser que outros países tenham e realmente eles guardem para eles. Mas é bem difícil ter acesso. Infelizmente eu preciso te perguntar, Ana Paula, porque mulher treinando, na maioria homens no rugby em cadeira de rodas, sofreu preconceito, precisou se afirmar, o seu obstáculo maior, você acredita que em relação a um treinador homem, você precisou passar por algumas situações que uma outra pessoa não passaria? Como é que foi este início na modalidade? O que você sentiu e depois o que aconteceu? Eu acho que é uma conquista, né, a mulher, o espaço da mulher, mas a sensação é que a mulher tem que conquistar um espaço que para o homem já é dado. Então, senti essa diferença durante um tempo. Nos gigantes, no começo, eu sentia uma sensação assim, sempre muito em dúvida do que eu estava falando, eu tinha que explicar muito bem o porquê eu cheguei naquela conclusão. Na seleção também eu tive problemas em relação a isso. Às vezes eu falava para o meu auxiliar técnico, fala você, porque eu tenho a sensação de que quando você fala, eles absorvem melhor ou eles entendem melhor. Eu preciso sempre ficar me impondo, ou sempre é uma brincadeira que eu tinha, cada vez que eu vou explicar uma coisa nova, parece que eu vou defender uma tese. Tenho que explicar toda a argumentação, por que eu fiz aquilo. Já me peguei tomando como referência, não fui eu que inventei isso, né? Só estou aplicando em vocês. Foi o técnico do time, técnico do Japão, Kevin Orr. Então, sempre a referência tem que ser um homem. E isso me doeu bastante, assim, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Mas eu tinha consciência disso. Mas foi um espaço que eu fui conquistando. Agora, quando vai para fora, aí o buraco é um pouco mais embaixo, porque eu já teve situações assim, quando você vai começar um jogo, você tem que assinar a súmula, né? São aqueles atletas, o número das camisas. E várias vezes o árbitro veio e entregou para o meu auxiliar técnico. Ele falava, eu não sou técnico, é ela. E ele me deu muito apoio em relação a isso. Já aconteceu de ouvir assim, mas você é técnica de rugby? Nossa, o rugby é tão estratégico e você é mulher, como se a mulher não tivesse capacidade de pensar numa estratégia. E já aconteceu problemas com, por exemplo, eu grito muito, né? Eu me comunico, porque os atletas precisam ouvir, e atletas que eu via que se incomodavam com os meus gritos, mas quando era atleta de um técnico homem, não se incomodavam. Então, eu brincava muito nos gigantes que para você aguentar grito de uma mulher, você tem que ser muito homem, porque você tem que ter consciência disso e falar, né, é uma voz, independente do gênero. Que situação, que difícil, viu, Ana Paula? O seu sentimento quando você precisou, que você enxergava que esse tipo de situação estava acontecendo, em algum momento você pensou em desistir ou foi o contrário, te deu combustível para continuar? Você gostava tanto da modalidade que você entendia que era necessário passar por essa situação, até para mostrar para outras mulheres que vocês conseguem ser treinadoras, conseguem ser responsáveis por uma equipe. Qual que foi o sentimento neste momento? O que você pensava nessa época? Eu acho que eu experimentei dos dois sentimentos. Em vários momentos eu me acuava, né, como toda vez que uma mulher é coagida, você pode, né, se ela já tiver essa consciência, já estufar o peito ou se acuar. A primeira ação minha era me acuar, e aos poucos eu fui deixando de fazer. Então, eu me escondia muito atrás de homens, inclusive do meu auxiliar técnico. Quando a gente ia, sei lá, ir para uma reunião com a diretoria, eu falava, Emanuel, fala você. Ele falava, não, Ana, fala você vai ter que brigar por esse espaço. Eu estou aqui para te apoiar, mas você tem que falar.
Porque às vezes você cansa, né? É sempre uma briga diária e você cansa. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para os meninos e falava, eles também estão numa briga diária. Briga diária pelas limitações, briga diária pelo preconceito. Então, acaba que está todo mundo no mesmo barco, né? E eu lembrava assim, é, alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que quebrar essa pedra e eu espero que com o tempo mais mulheres. A gente tem mais uma mulher técnica que ela é de um time do Paraná e eu espero que tenham várias outras mulheres. Eu acho que técnica de seleção no mundo eu só conheci eu e a técnica como é que chama? É da Ásia. Eu não vou lembrar o nome do país, mas é só duas mulheres no mundo. Além do Manuel que você já citou aí, que foi importante para você poder se afirmar, mostrar o seu valor e o quanto que você é competente. Apoio da família e dos amigos quando essas situações aconteciam e neste seu início na modalidade. Todo mundo estranhou meio que no começo, falando, Paula, rugby em cadeira de rodas, como é que é essa modalidade? Como é que foi? Família e os amigos. E no começo eles falavam, ai, que bonitinho, ela está fazendo um trabalho solidário. E aí, quando eu comecei a trazê-los para assistir os jogos, eles ficavam, nossa, mas é muito agressivo, gente. E aí eles foram se apaixonando. Mas a primeiro momento é o mesmo pensamento. E é uma questão de ignorância mesmo. Que bonitinho, com um deficiente. Depois eles foram enxergando que não, eles são deficientes, mas são atletas. Tem um dia a dia de atleta, uma rotina de atleta e às vezes até uma rotina a mais, né? Eles enfrentam vários problemas, mas apoio como técnica foi nesse sentido. Como técnica mulher, eu tive bastante apoio, até por a minha irmã, ela é uma estudiosa, uma historiadora, ela faz também doutorado na Unicamp e ela estuda mulher, ela estuda feminismo, né? Então, eu acho que eu já vim pronta com esse apoio desse conhecimento de o que é essa conquista da mulher nesse processo histórico da humanidade. Ótimo. Mais mensagens estão chegando aqui através do nosso YouTube, no nosso chat. A Renata Duft, ela diz, melhor pesquisadora do FISEX. É FISEX? Laboratório de Fisiologia do Exercício. Então, a Renata participando também, o Machado também aqui participando, o Paulo Sérgio dando boa tarde, muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui no Mais Esportes. Hoje nós estamos conversando sobre rugby em cadeira de rodas com a Ana Paula, que é a treinadora dos Gigantes, foi treinadora da seleção brasileira e está contando para a gente aqui este início da modalidade. E Ana Paula, de que maneira que você via o esporte no início? E hoje é de uma forma diferente? Você sempre se cobrou por resultado ou o importante, na verdade, para você era dar maior qualidade de vida aos atletas? Sempre me cobrei por resultado, porque essa ideia de que o esporte ele não é saudável, eu tenho minhas dúvidas em relação ao esporte de alto rendimento, porque até pelos meus estudos. E aí eu sempre me cobrei por resultados, porque isso impacta diretamente em como eles vão se ver. Então, acabava mexendo direto na autoestima deles. Então, eu já ouvi de atletas, antes de sofrer a lesão, eu nunca me imaginei ser atleta de alto rendimento, ou nunca me imaginei estar na seleção brasileira. Teve um atleta que eu conheci que ele falou, eu sempre estava numa cadeira de roda, sempre caindo, a cadeira não era boa para mim, não era do meu tamanho, mas quando eu sentei na cadeira de rodas de rugby, eu me senti livre, porque daí eu não caía, eu conseguia ser eu. Então, algumas coisas eu fui olhando e vendo que não é só sentar na cadeira de rodas, eles sentam na cadeira de rodas, eles podem ser competitivos e eles querem ganhar, como qualquer ser humano que vai para uma competição quer ganhar. E isso sempre me fez focar nessa área. Eles querem ganhar e eu quero que eles ganhem.
sobre esse diálogo que você teve com este atleta. E como é que é a sua relação com os atletas? Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou entrevistar o Armando da Silva, então eu vou confirmar, viu, Ana Paula? Se você falar que é muito bravo, se você falar que é tranquilo, o Armando vai estar aqui e vai confirmar pra gente. Como é que é a sua relação com os atletas? Conversa, tem amizade, sai fora das quadras ou fica restrito ali, mas tem bons diálogos? Eles são muito, a gente tem uma amizade muito forte, é uma das coisas que me segura nos Gigantes, mas dentro de quadra é totalmente diferente, a gente separa, eu brigo com eles de forma igual, é claro que a gente sempre tem mais afinidade com um com o outro, mas o nível de exigência lá dentro é totalmente diferente, e eu brigo com eles, eu chamo atenção, eu sou meio um pouco carrasca lá dentro, mas é porque eu exijo deles num limite que eu sei que eles podem oferecer. Então, precisa, e eu tento ser igual com todo mundo, assim, né? A exigência é a mesma. Tem gente que gosta de ouvir grito, tem gente que não gosta, mas eu preciso ser justa no máximo que eu conseguir. Então, apesar de ter uma amizade muito forte, eles frequentam minha casa, eu vou na casa deles. Dentro de quadra é uma questão profissional. Eu já cheguei a ter problemas com uma relação assim, mas você não me colocou para jogar nesse jogo, eu queria jogar, mas aqui não é uma questão de querer, é uma questão de eu sei quem que pode entrar, quem não pode. E Todos agora querem, eles... né? Querer até eu queria sentar e jogar, eu não posso. Mas hoje eles já me dão carta branca para tudo, assim. Não que antes eles não me dessem, mas é uma conquista assim de confiança. Antes eles me davam porque era responsabilidade do cargo. Hoje eles confiam no meu trabalho cegamente, assim, é isso que eu sinto. Como treinadora, você precisa ter um olhar também de psicóloga, Ana Paula, entender quando alguém não está bem, está com problemas, está com dor, está vindo de lesão. Há esse olhar que uma treinadora precisa ter? Precisa, porque tem coisas que não adianta, é só o técnico. Então, eu começo a observar os atletas na hora que eles estão se arrumando. O jeito de cada um, quem está mais quieto, quem está mais, né, mostrando mais nervosismo. Eu observo o aquecimento deles. Então, quando o atleta está muito ansioso, eu já sei que não dá para colocar ele no começo do jogo, porque ele vai se perder e vai se frustrar. Quando o atleta está extremamente concentrado, ou quando ele está brincando muito no aquecimento, está dando risada, eu também tento achar esse equilíbrio. E aí acaba sendo, às vezes, realmente esse lado mais psicológico, né? Porque tem atletas que têm problema, a deficiência ela é um problema, né? Que é uma mudança, e eles precisam ressignificar isso, e é um processo mais lento. Ressignificar o corpo, ressignificar as dificuldades, ressignificar a vida, e eu acho que acaba tendo eu preciso ter esse olhar, até mesmo para decidir o melhor para eles. Mas eu não tenho muito, assim, na hora do jogo, é uma questão de jogo, eu já sou mais brava, assim, a minha fama é eu quero matar, às vezes. Para manter... Às vezes é um erro simples, eu falo, eu vou te enforcar a hora que você sair daí. Vai ali na base da ameaça para o jogador, é a última vez que você erra. Exato. E para manter motivado quem está no banco de reserva? Porque, assim, acho que essa é uma dificuldade que todos os treinadores têm no esporte de alto rendimento, né? É trabalhar com pessoas, você está trabalhando ali são os recursos humanos, né? Então, quem está de titular gosta da treinadora, quem está no banco de reservas acha que você não entende absolutamente nada do esporte, porque é você que deveria estar lá jogando. Como é que você trabalha com quem está na reserva para deixar todo mundo motivado, para mostrar a importância do porquê quem está jogando e depois porquê que a pessoa vai atuar em uma outra oportunidade? Uhum. O rugby ele tem uma facilidade porque eu posso trocar quantas vezes eu quiser. É muito parecido com o basquete. Mas às vezes tem atletas que realmente não entram durante o jogo. E eu já conversei muito com eles, porque isso tem a ver com a característica deles. Então, se é um jogo mais intenso, ele não, talvez seja uma estratégia colocar alguém que seja mais calmo para equilibrar o jogo, para fazer uma mudança ali na temperatura do jogo. Então eu converso bastante com eles, assim. É claro que eu entendo que eles gostariam de entrar sempre, né? Mas
eu sempre tenho os argumentos, eu já vou com os argumentos prontos, né? Uma pesquisadora sempre vai ter as argumentações ali para arguição, mas é difícil, assim, porque às vezes eu olho assim, eu sei que eles querem entrar, eu sei aquela vontade. Só que ao mesmo tempo, eu já fiz também com eles de colocá-los para depois mostrar, ó, tá vendo aqui? Por isso que eu não estava te colocando. Esse jogo aqui, eu sabia que essa falha sua ia ser muito grave. Então teve uma vez de um jogo que acabou sendo uma situação engraçada, porque ele realmente, o atleta levou para esse lado mais profissional. A gente estava terminando o tempo e a gente precisava fazer aquele gol. A gente estava na frente do placar, mas a gente queria fazer o último gol. E aí parou o relógio com 7 segundos. E eu falei, entra na chave, entra, entra. Aí um atleta falou assim, calma, Ana, 7 segundos dá tempo. Aí eu cruzei os braços e falei, vamos ver se vai dar tempo. Aí eles rodaram, pediram time-out, faltando 1 segundo. E eu falei para ele, você tem 1 segundo para fazer esse gol. E o gol não aconteceu, porque eu conheço quem estava na quadra naquele momento. E ele veio para o banco, cabeça baixa, desculpa, Ana, desculpa. Eu falei, cara, vocês têm que confiar na minha leitura do jogo, que é diferente da leitura que está aí dentro. Eu estou tendo uma leitura de fora, é muito diferente. A visão do treinador é a visão de quem está de fora, então são curiosidades, né, de quem está no mundo esportivo. É um esporte que homens e mulheres competem juntos, Ana Paula? Sim, é uma das poucas modalidades paralímpicas que a mulher pode. Mudam algumas regras, né? Então, quando tem só homens, cada um tem uma classificação funcional, uma pontuação, de acordo com o nível da deficiência. E quando eu vou montar meu time, são 4 atletas, eu posso somar até 8 pontos. Se dentro desses 4 atletas tiver uma mulher, eu posso somar 8,5. Se forem 2 mulheres, eu posso... Então, cada vez que tem uma mulher na formação, eu ganho mais meio ponto. É comum nós vermos mulheres no rugby em cadeira de rodas ou não? É comum, ainda tem poucas, mas eu acho que no Brasil deve ter assim umas 8 atletas, considerando que a quantidade de atletas de rugby em cadeira de rodas no Brasil não é grande, deve estar uma faixa de 200 atletas. É pouquíssimo. E o que é o problema é que é pouco porque as pessoas não conhecem. Então, né, no meu mestrado que eu trabalhei com um grupo que é sedentário, eles nem sabiam das coisas. Às vezes falavam, nossa, mas eles dirigem carro? Eu nem sabia. E às vezes a pessoa mesmo não sabe. Então, eles estão muito dentro de casa. A gente precisa tirar eles de casa. Mas agora a Associação Brasileira está com um trabalho forte de fomento. Então, a gente está tentando fazer várias ações para encontrar essas pessoas e trazer para o esporte. E é isso, eu acho que vai crescer o número de mulheres, já está crescendo, tinha uma época que quase não tinha atletas, mas hoje tem mais atletas, mulheres. Os jogadores, eles são categorizados em 7 classes, a depender da habilidade funcional? Isso. A habilidade dele com a cadeira, com a bola, quais são os músculos ativos, então alguns, por uma lesão mais alta, né, uma lesão na 7ª cervical, perdem a ação do tríceps, e aí as funções, os movimentos que eles conseguem fazer, as ações dentro de quadra, são consideradas e são pontuadas por uma banca classificadora que é composta por fisioterapeutas. Então, eles avaliam e dão uma pontuação para o atleta. Então, é realizado um teste com esse atleta para saber em que nível que ele está. São vários testes. O processo de classificação tem avaliações na mesa, né? Eles fazem vários testes para ver se a musculatura está ativa ou não. Fazem testes na cadeira com a bola e depois eles observam em quadra. O elenco de uma equipe tem quantos atletas? Nos Gigantes, por exemplo, você trabalha com quantos atletas? Nos Gigantes, atualmente, a gente tem 11 atletas, mas eu posso trabalhar com quantos eu quiser. Mas, para torneio, no máximo 12. Posso levar 12. E dentro de quadra, em uma partida, para quem nunca assistiu, para quem está acompanhando agora o Mais Esportes, nunca viu um jogo de rugby em cadeira de rodas. São quantos atletas? Como é que é a pontuação? Como é que é tempo de jogo? Então, são 4 atletas de cada time numa quadra. É uma quadra muito parecida com a quadra de basquete, tá?
então são 4 de cada lado, e diferente do rugby convencional, eles podem passar a bola para frente, para trás, do jeito que for, e eles levam a bola no colo. A cada 10 segundos tem que ou bater a bola no chão ou passar a bola, mas eles levam. E como é que é a pontuação? É considerado um gol cada vez que eles passarem entre os 2 cones da linha de fundo. Então, eles passam com a bola no colo ou com posse de bola, é considerado gol. Então, cada gol é 1 ponto. E aí ganha o time que fizer mais pontos. Quanto tempo de jogo, Ana Paula? São 4 quartos de 8 minutos cronometrados. Então, dá mais ou menos uns 15 minutos, assim. 4 quartos de 15 minutos. É claro que tem os intervalos, né? Tem intervalo de 2 minutos e no meio do jogo um intervalo de 5 minutos. Mas que não dá tempo de descansar nada. Que é o momento que você tá lá com a mão quase no pescoço dos atletas. E eu ainda meço, falo, ó, o seu pescocinho cabe em 4 dedos, dá certinho pra eu pegar. E Ana Paula, há muito contato, há briga durante o jogo, tem catimba, como é que é o rugby em cadeira de rodas? O rugby, as pessoas falam que ele é violento, ele não é violento, ele é agressivo, porque são cadeiras preparadas para o contato, e o contato ele é um artifício. Então eu posso ter contato com cadeira para empurrar o atleta para onde eu quiser, mas eu não posso de forma alguma relar no atleta, é considerado falta. Minha mão relar na cadeira dele não pode também, então não pode ter contato direto entre os atletas. Tem o contato dos choques das cadeiras só. Por isso que ele é agressivo, mas ele não é violento. E em relação à arbitragem, muitos questionamentos, você é uma treinadora que fica em cima ou cobra mais dos atletas e procura esquecer o árbitro? Porque todo esporte tem aquele olhar em cima do árbitro, né? A gente vê isso no futebol, vê no tênis muitas reclamações, vê no vôlei, aí tem a questão do VAR, no basquete, já entrevistei o Sérgio Pacheco, recentemente árbitro de basquete, contou um monte de história que aconteceu com ele. No rugby em cadeira de rodas, o árbitro também está no centro ali ou é mais tranquilo para ele? Acaba que eu tenho uma relação boa com os árbitros aqui no Brasil e até com os árbitros de fora, porque eu tento sempre muito cordial e eu tento sempre jogar com o manual debaixo do braço. Então, quando eles vêm questionar, eu já tenho o contra-argumento pronto. E é claro que pessoas e pessoas, a gente já teve muito problema com a arbitragem, às vezes até pelo calor do jogo, os atletas são muito incisivos. Eu também, já aconteceu de ver situações que eu vejo que é injusto e o árbitro não leva isso em consideração, né? Então, a gente já teve problemas, mas hoje eu já não tenho mais esse problema, assim, já acabei tendo... eu acho que até é uma questão de conquista de respeito, que eles sabem que eu estudo isso, eu né, procuro estar sempre me atualizando e as minhas argumentações são sempre referentes ao que é mesmo da regra. Ô, Ana Paula, você disse árbitro aqui no país se dá bem, árbitro internacional também. O Gigante já fez algum amistoso fora ou com a seleção brasileira? Você já teve participação de árbitro internacional? É diferente uma arbitragem no nosso país em uma competição internacional? É diferente porque em outros países, então, por exemplo, na Europa, vários países eles fazem muito torneio. Então, os árbitros eles acabam apitando muitos jogos. Então, de uma forma geral, a gente sente uma diferença, né? O Gigante já foi para fora. Eu já tive problema com o árbitro pela seleção, isso que assim, foi uma questão de falei, ó, eu entendo essa regra, mas você está apitando essa regra para a gente, o outro time também está fazendo e você não está tendo o mesmo critério. E aí o árbitro começar a perseguição, assim, qualquer coisinha que a gente fizesse ele apitava, para a gente perder a cabeça mesmo. Mas de uma forma geral, tem alguns árbitros que, por conta da seleção, já me conhecem há mais tempo. E o Gigante já jogou fora. A gente fez uma competição na República Tcheca. Foi a competição, eu acho que mais louca, porque nós fomos com 3 atletas e pegamos um atleta emprestado do time da Alemanha. Como eu conheço o técnico da Alemanha, falei, empresta um, porque os nossos atletas não têm dinheiro para ir, só 3 conseguiram. E assim, no rugby é quase impossível você jogar um jogo inteiro sem fazer essa substituição.
E eles foram muito guerreiros, porque os 4 jogaram todos os jogos, o jogo todo. Tanto que teve um jogo que um deles, o Hoffman, estava passando mal já. Ele falou, estou muito cansado. Aí o árbitro falou assim, olha, eu sei que nessa situação eu precisaria pedir para você substituir. Como não tem, eu tô pedindo para vocês um tempo, que chama tempo de árbitro, e é o tempo que vocês precisarem. Então, né, ele foi muito camarada. E aí, sempre nos torneios, tem a votação do MVP, né? Most Valuable Player. E aí, nesse torneio, o Gigantes ganhou esse prêmio. Porque, realmente, a gente foi com a cara e a coragem, só os atletas foram, assim, para uma ação suicida, praticamente. Tanto que esse Hoffman, ele falou, Ana, até os músculos dos meus olhos estão doendo, de tanto que eu tô cansado. Piscar dói, né? Cansa piscar o olho. Piscar Mas dói. que bacana. Então, olha só, o Gigantes já representou, né, o Brasil em torneio na República Tcheca, né? No praticamente leste europeu. Então, muito bacana. A gente está falando. E tinham times... Pode falar, desculpa. por favor. Nesse torneio tinham times de seleções. Então, a gente jogou contra a seleção do Canadá, a seleção da Suécia, a seleção da Alemanha. E aí, então foi um time dos Gigantes, mas contra as seleções, o que foi mais intenso E ainda. teve equilíbrio nas partidas? Teve equilíbrio contra o Canadá, que é um time que aqui na América, tanto que o rugby nasceu praticamente no Canadá. A gente teve, na maior parte do jogo, a gente ficou assim, 4 pontos atrás, o que é muito, muito próximo. E contra a Alemanha também, que a gente ficou bem próximo, até porque esses 3 atletas dos Gigantes, na época, eram 3 atletas da seleção. Então acabou, só que não tinha substituição, coitado. O cansaço uma hora acaba falando mais alto, mesmo estando do outro lado do mundo, mas Gigantes representando aí o nosso país, muito bacana. Como que surgiu o convite para a seleção brasileira? Qual que foi seu sentimento na época? A gente está falando dessa sua paixão, começou com os Gigantes, começou a iniciar na modalidade para chegar na seleção brasileira. Como é que foi essa transição também? Quando a gente fundou os Gigantes, a gente já começou, a gente fez um time para ganhar. E a gente ganhava os torneios. Então, em 2014, eu fiz um estágio num time nos Estados Unidos, que era de rugby também. Quando eu volto, eu recebo o convite para ser auxiliar técnica da seleção. E aí eu fico como auxiliar técnica. Depois de 2015, eu saio. Eu volto em 2016. A gente formou uma seleção de base, que a ideia era trabalhar a base de atletas antes que eles cheguem na seleção, para já chegar, né, com maior aporte, porque o rugby começou a ser praticado no Brasil em 2008. Então, acabou que não teve essa formação de base dos atletas. A minha ideia era formar base para o atleta chegar mais pronto para a seleção. E aí, no final de 2016, o presidente, na época, me chamou para fazer o próximo ciclo paralímpico, junto com o meu auxiliar Antônio Manuel, e a gente fez um projeto. Quando, no final de 2016, a seleção estava em 19º no ranking mundial. A gente fez um projeto para chegar até o 12º lugar e tentar a vaga para a Paralimpíada. Todo projeto é para tentar a vaga na Paralimpíada, claro. E aí a gente fez, quando a gente finalizou o projeto, a gente finalizou em 19º, só que só são 8 vagas para a Paralimpíada e a gente não conseguiu a vaga para a Paralimpíada. Então teve um ponto negativo de não ter conseguido a vaga, e o ponto positivo é que a gente subiu 10 colocações, e o que é falado pela Federação Internacional, eu não sabia dessa estatística, mas é que o Brasil foi o país que mais rápido evoluiu nessas colocações no ranking, que foi os atletas, né, tentando, e as nossas estratégias de técnicos de ir para os torneios que iam contar pontuações para o ranking com seleções que a gente ia conseguir bater. O Brasil hoje está em qual lugar no ranking? 9º. Se eu não me engano, está no 9º, permaneceu no 9º. Você pegou na 19ª colocação e deixou a seleção brasileira na 9ª colocação. Então, primeiramente, parabéns por
por esta evolução, por este projeto, e como que você define, como é que foi para você estes 4 anos à frente da seleção brasileira? Olha, eu acho que eu experimentei as melhores e as piores sensações, às vezes no mesmo jogo. As melhores de você ver a evolução, de você ver o trabalho acontecendo, e as piores com todos os impasses que tem o esporte de competição no Brasil, né? Não só de competição, que ele não é muito inclusivo, ele de uma forma até injusta, te coloca uma responsabilidade que não é justo colocar nas costas de ninguém, né? Então tem um impacto assim, mas foi de muito trabalho, muita dedicação, muita entrega. Foi a época que eu menos dormi na minha vida. Eu acho que eu nunca passei tanto tempo acordada tentando estudar, tentando entregar as questões burocráticas, treinando. Os atletas treinavam muito nas semanas de treino, a gente fez várias semanas de treinamento, então foi muita entrega. Porque tinha que conciliar, na época era mestrado ou já era doutorado, mas tem a parte acadêmica também, além do rugby, né, Ana Paula? Foi bem a época que eu fazia meu mestrado, eu estava com a seleção, estava com os gigantes e estava dando aula. Então, eu tentava conciliar essas quatro coisas. Quando eu entro no doutorado, eu peço para sair da seleção para poder fazer o doutorado, porque não, eu já sabia que eu não ia ter como, não teria possibilidade alguma de fazer a mesma loucura de novo, porque a minha saúde foi de 100 a 0 em pouquíssimo tempo. A gente imagina, realmente não é fácil, jornada dupla, tripla, quádrupla, como você passou. Sobre os gigantes, então, como é que é a estrutura? Vocês treinam semanalmente? Há muitas competições? Como é que é o calendário da modalidade? Nesse ano, a gente teve uma mudança na diretoria dos Gigantes, não, da seleção brasileira, então eles estão fazendo mais torneios. A gente está aí mais ou menos com 4 torneios por ano, a tendência é aumentar. A gente treina no céu do Vila Esperança, ali no bairro do Vila Esperança, e a gente treina presencialmente 3 treinos por semana. Os atletas fazem um dia de treino de vídeo online, de estudo, e cada um treina um treinamento separado, sozinho, que a gente monta para eles. Você vai ver com o Armando ele toca a cadeira na rua, a cadeira de jogo dele por quilômetros, ele vai acho que 2 quilômetros todos os dias, e eles treinam musculação, tudo que a gente monta, né? Tem uma equipe para montar os treinos, a gente faz a periodização certinha, então além dos treinos em quadra, eles treinam também fora, em academia. Existe remuneração, salário, tinha na seleção, existe hoje no clube, Ana Paula? Hoje os gigantes têm a aprovação do projeto do FIEC, que é um que me dá um salário. Na seleção, na minha época, não tinha salário, e era uma coisa que a gente lutou muito para ter, tinha remuneração por convocação. Então, se você tivesse ou semana de treinamento ou torneio naquele mês, você iria receber por aquele trabalho. Hoje, ainda bem que já tem, foi uma conquista mesmo, os técnicos hoje da seleção recebem, teve esse processo de profissionalização, que no Brasil ainda é muito por voluntariado, e nos gigantes eles levam isso muito a sério, então além de receber, né, pelo projeto, eles garantem, por exemplo, o meu INSS, todos esses direitos, os atletas se juntam e me dão o 13º, porque eles levam isso muito a sério, então é meio pelos atletas, assim, eles que acham isso importante e de fato né? Então, a valorização do profissional. Isso que faz também ser um time profissional. Levam a sério o time profissional e time muito vencedor, não é, Ana Paula? Porque foi campeão regional. A gente foi campeão do Paulista agora, com bastante esforço, bastante. E foram um daqueles torneios que parece que tudo vai contra, e eles se mantiveram bem unidos. A gente realmente, eu tenho uma que eu falo, uma brincadeira, levanta 4 paredes assim, e a gente vai se fechar, não esquece o que está acontecendo lá fora, esquece a arbitragem, esquece tudo. Só vamos se concentrar aqui agora, e eles foram muito bem.
Então, tem uns atletas nossos que, nessa situação, ele está com síndrome pós-Covid, então, ele, você não tem mais o vírus, mas você fica com as inflamações. Atletas que tiveram muita dificuldade para treinar, atletas que tiveram problema de saúde, e realmente eles passaram por cima de tudo isso e eles deixaram tudo. Sempre antes do jogo eu falo, enquanto não sair desmaiado, não para de se esforçar. E eles realmente saíram, deixaram tudo lá, tudo. Bacana, então parabéns aí aos Gigantes, campeão paulista, campeão regional. Próximos objetivos, Ana Paula, porque não para por aí, né? Jamais. Daqui a uma semana, praticamente, uma semana e meia, a gente vai para o Campeonato Brasileiro e do mesmo jeito, eles vão entregar tudo lá, eles vão deixar, mas nem que seja sangue naquela quadra, porque eles são muito esforçados, eles realmente se entregam de corpo e alma. Onde acontece o Campeonato Brasileiro? Vai ser no CT Paralímpico, lá em São Paulo, que é um centro de... A estrutura é incrível, assim, eu já tive contato com estruturas nos Estados Unidos, na Europa, e é no mesmo nível, é fora de sério, assim, tem todas as modalidades, é muito grande e é muito maravilhoso. Quando meu pai foi, ele falou, nossa, mas isso aqui não é só para o Paralímpico, né? Outras modalidades também. Falei, não, pai, aqui é só Paralímpico. A estrutura é toda perfeita, é muito, muito legal. E é aberto ao público. Então, dia 15, 16 e 17 terão os jogos de primeira e segunda divisão. Eu já tive a oportunidade de fazer uma gravação do Mais Esportes no Centro Paralímpico e é realmente fantástico, de primeiro mundo mesmo. Na época eu gravei sobre natação, então é coberto, temperatura, arquibancada, tem todo o espaço, obviamente que é tudo adaptado para os atletas. Então, realmente o Brasil está bem servido com este Centro Paralímpico na cidade de São Paulo. Ana Paula, boa sorte no Campeonato Brasileiro agora no mês de agosto. Vai informando, a gente vai manter contato com vocês para a gente poder informar no nosso telejornal também sobre o rendimento dos Gigantes. Agradeço mais uma vez a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente, contar um pouco da sua vida para os nossos telespectadores. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar, para a gente poder continuar essa conversa sobre a modalidade e sobre as suas conquistas. Imagina, eu que agradeço o espaço aberto, a porta aberta. E agora até um sofá para sentar, para já o convite de retorno. Eu agradeço mesmo, de coração. Combinado, então. Nós aqui agradecemos a Ana Paula Rankraps participando aqui do nosso Mais Esportes. Nós vamos fazer o seguinte, viu? 4 horas e 29 minutos, rápido intervalo, Mais Esportes não terminou, rápido intervalo. E na volta eu vou conversar ao vivo com um atleta, com o Armando da Silva, que também é um dos fundadores dos Gigantes, foi atleta da seleção brasileira, está retornando de lesão, tem muitas histórias para contar pra gente, então não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho. Quatro horas mais 32 minutos, Mais Esportes de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E agora eu converso com o Armando da Silva, atleta dos Gigantes, um dos fundadores, já foi da seleção brasileira, então tem muitas histórias. Armando, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo em conversar conosco aqui no nosso Mais Esportes. E recentemente, título com 100% de aproveitamento no campeonato regional. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, né, pela oportunidade. E estamos aí, né, para divulgar mais nosso esporte, né, para tentar quebrar esse tabu, né, que é do tetraplégico.
Sabe que eu estava conversando isso com a Ana Paula, viu, Armando? Porque, infelizmente, este tabu, este preconceito, a Ana Paula falou uma palavra de coitadinho, que tem muita gente que está de fora que vê como coitadinho. Você acha que a gente ainda tem um longo caminho para a gente poder valorizar, para que a modalidade ela seja mais popular no nosso Brasil, que a gente tenha cada vez mais atletas, homens e mulheres? O que, que acontece que a gente não vê essa evolução como a gente gostaria? A minha opinião é que eles ainda veem, tipo, o esporte adaptado como uma inclusão social, né? E, e assim, na época, eu pensava que por estar numa cadeira de roda era só cama e cadeira. Aí eu conheci o esporte e vi que era algo totalmente diferente. E assim, temos um caminho bem árduo, né, para quebrar isso, né? Porque hoje eu posso dizer que eu sou um atleta de alto rendimento. Então, já já a gente vai falar sobre essa transição, como que você conheceu essa modalidade, a visão que você tinha antes do rugby em cadeira de rodas, a visão que você tem hoje, sobre a competição que a gente iniciou falando sobre este título regional. Como é que foi o nível técnico da competição? Quantas equipes tinham? Quanto tempo durou? E pelo que eu tô vendo aí, você tá com a medalha do título, né? Isso aí. É, estamos aqui, nossa conquista. A minha primeira conquista desse ano, né? Como é que foi essa competição? Tinha, Sobre o nível técnico, quantas competições tinham? foi 5 equipes, né? 2 jogos por dia e um nível técnico altíssimo. Não era só porque é apenas um campeonato regional, mas o nível técnico está aumentando muito, né? De uma forma surreal. E isso que é o bom, né? Porque não tem mais aquela equipe de preferência, aquela equipe queridinha, né? Ninguém sabe quem vai ganhar o campeonato, seja um regional, seja um campeonato brasileiro. O nível está acirrado, está aumentando cada vez mais. Existe rivalidade entre as equipes? Tem o maior rival dos gigantes ou não, Armando? Tem. Só dentro de quadra, né? Dentro de quadra é rivalidade com todos e com tudo, né? Não é só com o adversário, às vezes é com a arbitragem, é com tudo que está em volta também, Armando? Com certeza, com a arbitragem, com a torcida gritando contra. E assim a gente vai, principalmente a equipe dos Gigantes, né? Que é uma equipe que joga contra tudo e contra todos. Ô Armando, e a equipe, então, com este título regional que aconteceu agora no final de julho, está preparada para o Campeonato Brasileiro? Começa no outro sábado, dia 13? Correto, correto. Expectativa, então, para esta semana, para esse Campeonato Brasileiro? A expectativa está grande, estamos todos ansiosos, né? E principalmente treinando forte, porque eu tenho comigo que se você quer ser campeão, então você tem que treinar como um campeão. O Gigantes, ele entra neste Campeonato Brasileiro como favorito, entra como um azarão, são quantas equipes? Nós perdemos o contato com o Armando da Silva, com o atleta dos Gigantes. Já voltou o contato. Tá me ouvindo, Armando? Sim, sim. O Gigantes, ele entra neste Campeonato Brasileiro como favorito, como um azarão. Como é que vocês chegam para este Campeonato Brasileiro e são quantas equipes? Olha, é um campeonato de primeira divisão. Eu posso dizer que não como um favorito, mas o Gigantes vai entrar nesse campeonato cheio de positividade. Isso já é importante, já é meio caminho andado, né, Armando? Sim. Como que você conheceu a modalidade? Você tinha quantos anos, Armando? Eu tinha 19 anos, recente da lesão, através do CRR, que é um local de fisioterapia aqui em Souza, em Campinas. Tive um colega conhecido que me apresentou o rugby na Unicamp. Aí eu fui para conhecer, de primeira vista eu
pensei, vou participar pela saúde, né? Pela meu corpo, né? E acabei sendo surpreendido, porque acabei me apaixonando pelo esporte. Hoje eu posso dizer que o meu coração bate na quadra, né? Se eu tô na quadra, o coração tá a milhão. E foi esse amor à primeira vista? Com 19 anos entrou na quadra pela primeira vez, já se apaixonou pela modalidade? Sentiu muitas dificuldades no início ou não? As dificuldades que eu senti foi só aparente, né? Achava que eu não conseguiria, né? Achava muito dificultoso, mas quando a gente vai treinando, vai se aperfeiçoando, vai melhorando, a gente consegue ver que a mudança é nítida, e não só dentro de quadra, tanto fora, né? No convívio, principalmente. Sombra de dúvidas. Armando, voltando um pouquinho no tempo, né? Você falou que com 19 anos você conheceu o rugby em cadeira de rodas. Vamos voltar um ano então no tempo, quando você tinha 18 anos. O que aconteceu? Como é que foi o seu acidente? Bom, a minha lesão foi tiro, né? Devido a uma briga, e o tiro atingiu o meu pescoço aqui do lado esquerdo, e eu caí no chão e depois tomei outro tiro aqui perto do olho, onde atingiu a coluna cervical, C6, vértebra 6. E aí eu fui diagnosticado por tetraplegia, né? No início da lesão eu não mexia nada, foi como os médicos tinham dito, você vai ser igual a um vegetal, né? E aquilo frustra, né? Porque uma pessoa que tinha os movimentos normais e hoje perde de uma hora para outra, foi algo espantoso, né? Foi algo espantoso. Mas a gente vai aprendendo a lidar, porque uma coisa eu tenho comigo, eu aceito, né? Porque não tem outra opção. Mas eu não me conformo. Não me conformo porque hoje eu posso ver que a cada dia nós se esforçando, né, vendo outras situações, a gente começa a melhorar, né? A nossa autoestima melhora, né? E quando eu fui num treino ver o esporte, eu vi cadeirantes chegando de carro. Eu falei, poxa, os caras dirigem, cara. E hoje eu posso te dizer que hoje eu dirijo, né? Ou seja, a vida na cadeira de rodas é uma vida de muita persistência, né? Não pode deixar se abalar por qualquer coisa. E nem mostrar que é capaz de nada para ninguém, somente para nós mesmos, sabe? Que a gente pode fazer, não da mesma forma, mas a gente vai se adaptar em fazer de uma forma melhor. Sombra de dúvidas, né? Há uma vida pela frente, você está mostrando isso através do esporte, através do rendimento que vocês têm, atleta de alto rendimento que consegue resultado. Armando, após esse tiro, após o diagnóstico, após você ficar tetraplégico, como é que foram os dias seguintes, os meses, apoio da família, apoio dos amigos e depois o seu contato com o esporte? Sim, foi assim, espantoso, né? A família, tipo, minha mãe na época não sabia como reagir. E teve um jogo de cintura surpreendente, né? Minhas irmãs, eu só tenho irmãs mulheres, e meus amigos me deram total apoio, sabe? E apoio que eu tive o suficiente para eu perceber que o que eu precisava era da minha própria ajuda. Porque muitas das vezes a gente tem ajuda de vários lados, tem apoio de vários lados, mas a gente precisa se ajudar também, né? Você precisa se esforçar para você ver o resultado que você vai ter. E foi isso que aconteceu comigo, sabe? Eu pude ver no dia a dia, né? É difícil, mas tem alguém ali para te dar um apoio nas horas que você mais precisa. E nas horas que você também não precisa, também tem alguém ali, né? E a gente vai se adaptando, vai driblando as circunstâncias, né? E tipo, a cadeira de roda, a lesão medular é um problema que a gente não consegue resolver,
mas a gente vai aprendendo a conviver com ele, né? Se adaptando à vida, se adaptando a outras condições de vida. Com certeza. Mais mensagens estão chegando aqui. Estou conversando ao vivo com o Armando, ele que é atleta dos Gigantes, já foi da seleção brasileira também, está contando um pouco sobre a vida dele. Já já a gente vai falar mais sobre a modalidade. Então quero agradecer Rodolfo Fernando aqui, hashtag Gigantes. Tem também o Rap Notícias Rap. Boa tarde, parabéns Armando, tamo junto, irmão, muito bacana. Pode mandar sua participação também pelo nosso YouTube, para você que está assistindo pela televisão, canal 4 da NET, pelo 9 da Vivo, tem a opção de mandar uma mensagem também pelo nosso WhatsApp. O número está aí na sua tela, hein? 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Lembrando aqui embaixo, ó, tem o nosso QR Code com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece aí no seu celular a mensagem WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua participação, pode mandar o seu questionamento para o Armando aqui, para o atleta de rugby, que ele responde para você. Armando, você já tinha uma relação com o esporte antes de levar esse tiro? Batia a sua bolinha, praticava uma outra modalidade ou não? Não, não, não. Eu bati uma bolinha só aos finais de semana, mas confesso que era um verdadeiro perna de pau. Aquele que começava como atacante, foi virando volante, zagueiro, goleiro, foi isso? Você foi recuando? Quando eu ia ver, já estava no banco de reserva. Tá certo, então. Neste seu contato com 19 anos com o rugby, você já tinha assistido, já conhecia o esporte, sabia alguma coisa sobre a modalidade ou não? Não, não, não. Foi a primeira vez de tudo. Primeiro contato, conhecer como era o modelo das cadeiras e conhecer a respeito como que era o jogo em si. E onde que foi este primeiro contato de rugby? Onde que assistiu? Estava tendo uma partida? Alguém te apresentou? Sim, um colega me apresentou, foi na Unicamp, né? Na Faculdade de Educação Física. Tinha esse projeto de rugby lá, de esporte adaptado. Aí eu fui para conhecer um dia, sentei na cadeira e foi uma sensação surreal, sabe? É tipo que a cadeira não tem freio, né? A cadeira não tem freio, então a mínima força que eu tinha, empurrava e não tinha nenhum obstáculo pela frente, não tinha nenhum buraco e era inexplicável, sabe? É uma sensação de ficar livre dentro de quadra, de poder fazer esse movimento e só parava no adversário mesmo, Armando. Sim, correto. E olha lá, se parasse no adversário, dava uma pancada nele, saía de lado, derrubava. Que bacana. Então já já a gente vai conhecer mais sobre a modalidade, o que que é falta, porque nós já mostramos aqui durante a entrevista com a Ana Paula alguns vídeos aqui. É um esporte, ela utilizou a palavra agressividade, é um esporte de contato intenso, né, Armando? O tempo inteiro é a cadeira batendo na cadeira, é a marcação cerrada. Então já já a gente vai falar mais sobre essa modalidade. Sobre esse início, então, conheceu com 19 anos. Já passou a conhecer as regras, o que foi difícil, o que você pegou logo, o que te atraiu no rugby, Armando? Olha, o que me atraiu mesmo, que foi o encanto, foi quando eu participei do primeiro campeonato brasileiro. E assim, as dificuldades mais mesmo era de manejo de cadeira, né? A locomoção, a velocidade, né? Porque eu sou um jogador ponto baixo de defesa. Então é muito mais dificultoso devido à minha musculatura, né? E a minha lesão ser alta. Então, nós estamos acompanhando algumas imagens aí de seleção brasileira, mesmo dos gigantes, um pouco desse esporte. Você falou que você é um atleta de defesa, são 4 atletas de cada lado. Tem defesa, tem ataque, mas você tem que atacar também. Como é que funciona o rugby, Armando? Isso, por eu ser um jogador de defesa, a minha cadeira de jogo é diferente, ela tem uma gradinha. Então, quando é para atacar, todos têm que atacar. E principalmente
no momento que eu sou jogador de defesa, vou ter que estar defendendo para o meu amigo, né, o colega do meu time, estar progredindo com a bola. Então, ou seja, eu vou ter que ir abrindo um caminho, né, dando uma opção para ele. Não, então é questão de estratégia, vai abrindo espaço aí. Muitas mensagens chegando aqui no nosso YouTube. O Rap Notícias Rap pede para mandar um abraço para o Ronilson. Tive ao lado dele na recuperação. Então, Ronilson aí, Armando, com um abraço. O Paulo Sérgio, é isso aí, amigo. Nunca desistir. Luiz Gomes, tenho orgulho de ser cunhado. O Jamerson Santos, boa, meu amigo. A família te apoia muito, você é o melhor do mundo, Luiz Gomes, novamente. A Ana, voltando aqui, todos os atletas são necessários para os gigantes, mas o Armando é o que leva o café todo o treino. É isso mesmo? Agora eu quero saber dessa história do café que a Ana contou aqui pra gente, Armando. Você que fornece aí, você que alimenta a equipe, como é que funciona? Bom, eu tenho que confessar, né? É a mamãe que faz um cafezinho para a equipe, para o pessoal do time, né? Porque se eu for fazer o café, é um desastre na Não vai cozinha. ficar muito bom, Mas, né? e aí também não vai ficar muito bom. E aí a E sua mãe assim, faz e com você leva muito lá pra amor, rapaziada? verdade, levo. E com muito amor a minha mãe faz com muito carinho, sabe? Para dar uma energia, né? Um carinho familiar também, para encantar mais os treinos, o esporte, dar um gásinho para o pessoal do time. Ô, Armando, a sua relação com os outros atletas é de família? Porque eu sinto na sua voz, no jeito que você fala, no carinho que a Ana Paula falava também. Há essa união, a equipe é como se fosse uma família? Sim, sim. Eu posso até afirmar que é uma família. Nós criamos um elo muito forte, compartilhando desde histórias de vida, né? Histórias um com o outro, tanto histórias de um jogo mesmo em quadra. E eu costumo dizer que por nós sermos uma família, por essa família, eu mato e morro, né? Porque família defende família, família protege família, né? Tanto de sangue quanto a família gigante, Coração Azul. E olha só, falando em família, falando em apoio, mais mensagens chegando. Ô Luiz Gomes, esse cara é sensacional, quem conhece ele sabe do que estou falando. O Rap Notícias, pense em um cara que tem um enorme coração de ouro. Paulo Sérgio, nunca se esqueça de uma coisa, você é um vencedor. O Wanderson Silva, boa tarde, Armando, Tizil do Parque Cidade. Esse apoio aqui, como é que você recebe, Armando? Como é que você recebe esse tipo de mensagem aqui de apoio, como um exemplo de superação, de um atleta de alto rendimento? Enquanto eu vou lendo essas mensagens aqui, qual que é o sentimento que você tem? Poxa, cara, eu até emociono, né? É gratificante, sabe? As mensagens carinhosas, eu até agradeço, pessoal, a rapaziada aí da quebrada, pessoal bacana que sempre me fortaleceram, meus cunhados, Luiz, o Charles, meus amigos Marcos, Tiagão, a rapaziada, se for citar, amigo, a gente vai passar muito tempo aqui na reportagem, o Ronilson principalmente, uns pessoais que foram essencial desde o início da minha lesão, Que bacana. né? E até fortalece, me dá até um gás, sabe? Me inspira pro próximo, em véspera do Campeonato Brasileiro aí. Então já é uma ótima notícia aqui. Mandem mais mensagens, porque está chegando o Campeonato Brasileiro e a gente precisa ver essa motivação aí dentro de quadra. Armando, você foi um dos fundadores do Gigantes? Sim, sim, desde o início. Assim que surgiu a ideia, entre 4 atletas e a Ana acompanhando dos bastidores, ela nem sabia que ela ia ser a técnica, mas nós já estávamos com o objetivo em mente, era montar uma equipe à parte, né? E uma equipe para treinar mesmo, uma equipe a mais também, né? Porque na época era poucas equipes que tinha no Brasil. A sua ideia inicial, quando você decidiu formar os Gigantes, era competir, chegar numa seleção brasileira, ou pelo seu contato inicial com o esporte, por não ter muitas regras, ainda não ser um esporte muito difundido no nosso país,
era mais para praticar um esporte e ajudar na sua qualidade de vida. Como é que foi este início para você? Não, esse início foi o objetivo de competir mesmo. Tá. De competir, se destacar entre os melhores, né? E é assim até hoje. Como e quando foi a sua convocação para a seleção brasileira para defender o país? Foi após o terceiro campeonato brasileiro. Quando, assim que acabou o campeonato, eles fazem a pré-eleição e chamam o nome dos atletas que vão compor a seleção. E já logo de início, o meu nome foi o primeiro. Nossa. Eu até, tipo, fiquei sem reação, atordoado. Falei, poxa, eu tô na seleção agora. Algo gratificante, tipo assim, foi consequência de um trabalho, né? Um trabalho que estava se iniciando. E eu pude ver que eu tinha ali naquele momento, eu poderia me dedicar mais ainda de corpo e alma, porque esse era o caminho que eu tenho que trilhar. Em que ano que foi a sua convocação? Cara, se eu não me engano, foi em 2012 para 2013. Tá. E qual competição que você disputou com a seleção? Olha, a gente fomos para Tampa, nos Estados Unidos, né? Teve um jogo de um campeonato regional lá. E depois, no final do ano, a gente fomos para Polônia, em Varsóvia, fazer um treinamento com a seleção da Polônia. Rapaz, em amistoso. Você já viajou o mundo, então, Estados Unidos, Polônia, e tudo isso foi bancado pela confederação? De alguma maneira você precisou desembolsar algum valor para poder viajar? Não. Com a seleção foi a confederação que bancou toda a viagem, todos os custos, tudo certinho. E como foi essa viagem para os Estados Unidos e depois para a Polônia? Essa experiência, deu para conhecer o país? Deu para sair um pouquinho ou tinha que ficar só concentrado ali para a partida? Então, a experiência foi a seguinte, né? Poxa, quando eu andava, eu não tinha ido nem em São Paulo. Agora, numa cadeira de roda, eu estou tendo a oportunidade de tirar um passaporte e viajar para fora do Brasil, né, representando o meu país. Uma honra, né? Para mim é uma honra representar o meu país como um patriota. E, cara, tipo assim, é surreal. Tipo, não tenho palavras para explicar. Mas lá nos Estados Unidos, a gente tinha um tempinho de lazer, um tempinho que podia passear um pouco, né, para distrair um pouco a mente, não ficar ali sob a pressão do campeonato. A gente dava umas voltas assim, mas sem falar inglês fica meio complicado para a comunicação. Para poder pedir uma informação, para poder pedir comida, aí é mais difícil, né? Tinha só que andar em grupo, sabe? Tipo, um sabia falar melhor inglês do que o outro, então a gente ia se virar. Ah, assim que é bom. Agora, na Polônia, aí acho que ninguém sabia, né? Ah, não, na Polônia é sem chance. Mas foi uma experiência válida também essa viagem. Válida, bem válida, e me trouxe consequências muito favoráveis, muito positivas, né? Para mim mesmo, para o meu eu, Sim. sabe? Isso é o mais importante, né? Conseguir aliar essa vida pessoal com essa vida profissional para poder atingir os objetivos, isso é fantástico. Ô Armando, chegou uma pergunta aqui da Ana Rankraps, ela está te entregando, hein? Ela pergunta aqui, Armando, por que o apelido Pernalonga? Aí foi sacanagem, Então. aí apelou. A Ana mandou aqui Aí- pra gente. Tem explicação isso aí? Deixa abaixo. Depois vai ficar pro treinamento, então. A gente vai ficar na curiosidade e depois você cobra da Ana. Mas o Rodolfo Fernando continua aqui falando que você é irmão, Armando exemplo de humildade, coração valente. Forte abraço, muitas mensagens aqui, muito bacana. Então, a sua participação, Armando, bastante querido pelas pessoas.
Você citou essa sua viagem para os Estados Unidos, você citou para a Polônia. Quem que é o principal país no esporte? Quem que é a seleção a ser batida aí? Que quando vai enfrentar, fala, olha, no rugby a gente precisa tomar cuidado com essa seleção, pode se espelhar, assistir um jogo para poder aprender. Qual que é a melhor seleção no rugby em cadeira de rodas? Olha, a gente vê muitos vídeos, né? E, tipo, uma das melhores seleções são a do Canadá, a Grã-Bretanha, Estados Unidos, as que estão no topo, né? E a gente procura se espelhar neles, tipo, porque eles têm, além de ter mais anos no esporte, mais experiência, né? A gente tira lições para nós mesmos. Sim. E o Brasil hoje está muito atrás dessas equipes, ô Armando? Tem muito que evoluir para tentar chegar no nível delas? Olha, observando nos dias de hoje, que no ranking a seleção brasileira estava em 19º e hoje está em 9º, se eu não me engano, evoluiu bastante, mas é necessário aprender muito mais, né? Tem um caminho aí longo a ser percorrido para adquirir experiência, está surgindo novos atletas, novas equipes, então esse ano eu posso te dizer que tem um ano de fomento no rugby em cadeira de roda, né? Numa crescente, no modo geral. Ótimo, ótimo. E esse ano de 2022 tem sido especial para você, né? Porque marcou o seu retorno às quadras. Qual foi a lesão? Como é que foi esse período para você? Cara, olha, o pessoal que me conhece, dos gigantes, amigos, né? Eu tive um processo muito longo aí, uns 7 anos, com uma úlcera de pressão, né? É uma ferida que dá no corpo, numa região onde a gente fica muito tempo sentado em cima, a região isquio, né? Que era a minha lesão. E a gente vinha lutando, eu vinha lutando, não só eu, minha família, juntamente comigo, meus amigos. A gente conversava bastante no treino, sabe? E a gente ia atrás de médico, o que fosse necessário fazer para melhorar, né? E assim, isso é muito sério para um lesado medular, para um cadeirante, essas úlceras de pressão. Porque se não cuidar, vai se agravando. Inclusive, a gente perdemos amigos devido à úlcera de pressão, Nossa. né? E graças a Deus, no ano passado, eu consegui fazer essa cirurgia na Unicamp, né? Como eu faço tratamento lá no laboratório do Dr. Cliquet, e ele me ajudou também nessa parte aí, e eu consegui fazer a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus. Eu pude estar retornando ao esporte, mas com uma condição, né? Tive que chamar a dona Ana Hankrabs, né? Para ver se ela me autorizava a voltar a sentar na cadeira, né? Já estava tudo bonitinho, tudo cicatrizado. E ela falou, Armando, é o seguinte, você pode voltar, mas vai voltando aos poucos, porque além dela ser nossa técnica, ela tem um cuidado especial com cada um de nós, com todos nós, sabe? E o Armando, eu estava conversando com a Ana e ela disse que você realmente é muito disciplinado, que dentro de quadra, mas que você deu um certo trabalho aí no mestrado, no doutorado, tem história de agulha. Como é que é essa história aí pra gente? Não gosta muito, é? Na verdade, quando eu vejo uma agulha, as veias sobem, né? Pô, não é culpa minha, né? Mas quando apresenta a agulha na minha frente para tirar sangue, dá vontade de levantar da cadeira e sair correndo. Você enfrenta o pior adversário no rugby, mas viu a agulha, aí você tá fora. Corre, aí tá fora. Mas no projeto dela de mestrado, doutorado, não tinha como correr, né? E a gente entramos para a salinha e ela já trancou a porta. Aí não teve como. Não tinha para onde E correr. a enfermeira era a irmã dela que foi tirar sangue, né? Então, não tinha para onde correr. Ah, tava a família Hankrabs lá então para poder fazer o trabalho. O Armando, como é que é a sua rotina? Você tem dedicação exclusiva ao esporte? Precisa fazer um complemento? É só questão de treinamento?
Sim, sim, eu tenho me dedicado muito, né? Depois que eu retornei, e sempre com muito cuidado, né? Com muita cautela para não lesionar novamente. Eu treino, na verdade, todos os dias, né? Tenho os 3 dias de treino na quadra com o pessoal, com a equipe toda, e eu tenho treino diário, né? Aqui eu treino na rua. Eu costumo dizer que minha academia é a rua. Sento na cadeira de jogo, com auxílio do meu amigo, do meu pai, me transfere para a cadeira e vamos tocar a cadeira na rua para melhorar aí o desenvolvimento, né? Como voltando agora, e eu perdi muito, né? A gente perde. Sim. Então, para recuperar, tem que ser um trabalho bem minucioso aí. E com a cadeira de jogo, é uma cadeira que você anda com ela no seu dia a dia ou não? Não, o dia a dia não. Dá para tocar ela na rua, empurrar ela na rua, mas no dia a dia não dá. É uma cadeira especial que você tem para jogo, então. Isso, elas são especificamente de jogo. Isso é um material importado, né? Sim. Como são as estratégias no rugby em cadeira de rodas? Para quem está nos acompanhando, não é muito familiarizado com a modalidade. Existe uma equipe que é mais ofensiva, uma que é mais defensiva, existe contra-ataque, você analisa a equipe adversária para saber como é que vocês vão entrar em quadra. Sim, sim, é um trabalho com muito profissionalismo, né? A gente estuda aí as equipes adversárias, né? A gente tem nossas estratégias de jogo. Uma das nossas estratégias é a gente estar todos os atletas no mesmo nível, para que quando for necessário a Ana trocar o jogador em quadra, o ritmo de jogo não caia o nível. A gente mantenha e, se possível, até mais forte um pouco, né? Então aí a gente vem fazendo uma junção, né? É um conjunto, né? A gente faz uma jogada de ataque, mas você já ataca defendendo e já defende atacando. Tudo isso seguindo as regras em quadra, né? Respeitando os árbitros, né? Como atletas profissionais que nós somos. E você fica só na defesa ou pode ter um efeito surpresa e aparecer no ataque? Aí é como eu te disse, né? A gente vai defendendo e atacando. Aí muitas das vezes tem aquela malícia de jogo, né? Aquela malandragem de jogador, que o jogo tá tudo danado, tá tudo embolado e você dá aquela escapadinha, você dá um desafogo para dar um alívio pro time e ter uma conquista, né? E ter um êxito aí finalizando a jogada. O Armando, em relação à estrutura que vocês têm aí nos Gigantes, ela é satisfatória? Há o que melhorar? Como é que é o trabalho, você que é um dos fundadores? Olha, a nossa luta é constante, há muito o que melhorar, né? Porque a nossa estrutura hoje, graças a Deus, nós temos uma quadra, um espaço para guardar a cadeira, que é ali no céu do Vila Esperança, no bairro São Marcos. E antes não tínhamos, né? Cada um tinha que ir com a sua cadeira, colocava a cadeira dentro do seu carro e ia em alguma quadra pública, né? Hoje já não. Hoje nós temos o espaço, né? E graças a Deus tem pessoas dedicadas ali, além de cuidarem dos espaços, nos dão o auxílio necessário também. O Armando, hoje você está com 36 anos? Isso, 36 anos. E geralmente no rugby em cadeira de rodas dá para atuar bem em alto nível até quantos anos? Olha, cara, assim, na minha opinião, acho que até uns 42, 43 dá para você manter o ritmo ali no seu nível, né? Não que venha cair, Tá. mas que vai surgindo atletas que vai superando você, né? Então ainda tem um longo caminho até não quero te aposentar não, mas é que só uma pergunta com 36 anos, né? Não sei quanto que dá para aguentar, porque é um esporte muito físico, né? Muito contato. Então, mas ainda tem um longo caminho aí, tem preparação para campeonato Não, brasileiro. tranquilo. Oi? Enquanto os braços estiver podendo tacar a mão na roda para tocar a cadeira, nós vai embora. Exatamente. E vai sem freio, é só rodar, vai embora que Sempre. ótimo.
Verdade. Ô Armando, como é que é a realidade dos gigantes e do rugby em cadeira de rodas em geral? Você recebe salário, existe uma remuneração? Hoje o seu sustento é através do esporte? Não somente através do esporte, né? Hoje eu tenho o auxílio e graças a Deus, com os gigantes, depois que a gente subiu para a primeira divisão, a gente não caímos para a segunda, conseguimos nos manter. E o Campeonato Brasileiro, os 3 primeiros lugares, ele te dá direito ao Bolsa Atleta. Tá. Então, hoje eu posso desfrutar desse Bolsa Atleta como uma consequência do esforço da equipe e de todos os colegas. Então, tem o Bolsa Atleta. Hoje, a Associação Gigantes tem a ajuda do FIEC, que é a ajuda do governo. Então, a gente estamos aí nessa luta e estamos começando a colher os frutos, né? Tipo, porque tudo antes era do bolso. Então, era muito gasto, era um perrengue que, tipo assim, hoje a gente olha para trás e nem sabe como a gente passamos por aquela situação, né? E a gente olha e reflete e nós passamos por aquela situação sorrindo, todo mundo alegre, todo mundo bem e levando a vida, cara. Levando a vida através do esporte, se fortalecendo um com o outro. Isso que é o mais importante, né? Porque o esporte aliado com com a educação, cultura, isso é fundamental e isso é muito importante. Armando da Silva, atleta dos Gigantes, um dos fundadores, já foi da Seleção Brasileira. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações, contar aqui sobre a sua vida, sobre as dificuldades, este retorno, a volta desta lesão que foi muito grave, mas que você superou e está aí hoje conquistando o título, pronto para o Campeonato Brasileiro. Boa sorte na competição, então, que começa no sábado da outra semana. E já fica o convite também aqui para uma próxima oportunidade para você retornar, para a gente continuar conversando sobre a sua vida e também sobre o esporte. Ok, muito obrigado. Muito obrigado e já deixo o convite aí a vocês, se quiserem aparecer lá no Centro Paralímpico para ver uma pancadariazinha. Vai ser bom. Esporte de alto contato, então a partir de 3 de agosto, então começa aí o Campeonato Brasileiro do Rugby em cadeira de rodas. E você aí de casa, claro, eu agradeço a sua companhia, a sua audiência, todas as mensagens que nós recebemos, o meu muito obrigado. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na sexta-feira, ao meio-dia com o nosso telejornal, com o Câmara Notícia. Até lá. Tchau, tchau.